Boa tarde, a paz do Senhor. Vou trazer uma palavra de Deus para a sua vida, não só como devocional, mas trazendo para você mais uma continuidade sobre a mensagem sobre mulheres forjadas. Hoje vamos falar sobre Esté, uma mulher forjada, uma mulher que precisou se readaptar, se desconstruir, uma mulher que nos traz ensinamentos sobre ter totalmente dependência de Deus. Mesmo quando quem olha pela literalidade da sua história fala que Deus não habita na sua história. Não tem como ver a história de Esté e não conectar Deus em cada detalhe. Eu quero dizer para você que nem sempre a realidade da nossa vida vai fazer com que as pessoas achem que é Deus. Muitas vezes vão dizer que é sorte ou uma sorte. Mas quando você sabe de onde veio, quando você sabe quem é a sua rocha, quem é a sua raiz, quando você sabe para que você foi chamada, os outros podem falar o que quer, mas a sua essência nunca mudará. Você sempre será lembrada por Deus como a mulher a qual Ele escolheu para fazer aquilo que você foi chamada para fazer. Independente do cenário, independente do que está acontecendo, independente de onde você foi enviada para se posicionar. Hoje vamos falar sobre Esté 4, versículo 14. Quero trazer para você hoje algo diferente, que quase ninguém fala. Vamos lá? Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como esta e você foi elevada à condição de rainha. Uma cativa, uma escrava que jamais imaginou que um dia chegaria ao palácio para reinar. Criada e educada na tradição dos judeus, que após a sua coroação, a escolha do rei para que ela fosse rainha, precisou ser escondida a sua filiação, a sua identidade, e precisou deixar de lado a sua identidade de Radassa por um momento para agora ser Esté, para que não pudesse ser identificado a sua raiz. Pensa na desconstrução que essa mulher, que essa menina, que essa jovem precisou fazer em um ano para chegar a estar diante do rei, para chegar a dar os olhos do rei para se tornar rainha da Pérsia. Quero dizer para você que até esse momento, aonde Mordecai falou com Esté, já tinham se passado 4 anos da sua coroação. 4 anos da menina que era favorita, da jovem, da rainha, que era favorita do seu rei. Agora já estava há 30 dias sem a chamar para estar diante dela. Já talvez na cabeça dela ela não era mais a preferida, ela não era mais aquela menina especial, ela só tinha o título de rainha, mas mesmo assim ela estava muito confortável onde ela estava, ela tinha tudo. E em determinado momento o perigo chegou, a ameaça chegou e a sua identidade tinha que ser revelada. E aí Mordecai precisa ir até ela, desesperado. Seu primo, aquele a qual criou, aquele a qual ela foi leal, mesmo estando 4 anos no palácio. 4 anos sem revelar a sua raiz, sem revelar a sua identidade. E com isso eu quero dizer para você que vai ter momentos que você vai precisar se adaptar. Vai ter momentos, vai ter alguns cenários da nossa vida que nós vamos precisar ter uma flexibilidade que é difícil para se ajustar. É difícil desconstruir, porque reconstruir a gente segue da onde estamos e reconstruímos aquilo que foi destruído. Mas desconstruir é jogar ao chão tudo aquilo que você achava que era, que você pensava que era, que você foi criado para ser. E essa desconstrução não pode ser apenas da sua imagem pessoal e externa, mas tem que ser no seu interior, para que você possa de fato se adaptar e se encaixar. E aqui Esté, ela estava adaptada quando olhamos pelo literal do texto, porque ela já sabia como que funcionavam as coisas no palácio. Quando Mordecai chegou com todo esse desespero, colocando ela na parede, explicando a situação, explicando tudo o que estava acontecendo, ela foi reta e direta: olha, se alguém chegar no palácio diante do rei e ele não estender o cetro, é morte. Ele precisa chamar. Ela explicou para ele. E aquilo ali não era uma covardia, aquilo ali era uma realidade. Ela estava adaptada. Ela sabia que ela não poderia simplesmente chegar sem ser chamada. Ela sabia o porquê que ela estava há 30 dias sem ser chamada pelo rei. Um rei a qual tinha um harém vasto e que ela sabia que não era a única mulher dele. Ela sabia o porquê, talvez,
ela não estava sendo tão chamada, tão requisitada. De repente, aquele algo especial foi substituído por outra coisa, por outra pessoa. E ela já não era mais a favorita. Eu quero dizer para você com isso que vai existir um momento que nós vamos pensar isso sobre nós, baseado nas circunstâncias que a gente vive. A rotina e o dia a dia vai fazer com que nós pensemos que não temos mais influência e nem favorecimento sobre nada e nem ninguém. E isso fala muito sobre aquilo que nós queremos provar. Mas aqui Esther, ela não queria provar nada para ela, estava confortável, ainda que ela estivesse num lugar que não era a sua raiz, ainda que ela estivesse num lugar a qual ela precisou se adaptar por necessidade. E algo me chama a atenção, que na Septuaginta vai revelar a oração que Esther fez logo após Mordecai a colocar esse jugo, trazendo para ela a lembrança do seu propósito, trazendo para ela a realidade do porquê ele estava naquele lugar. E a fez pensar. E a fez pensar e a fez agir ao ponto de pedir para que o seu primo, seu tio, seu criador, aquele a qual a criou, a colocasse para o povo jejuar em prol da sua vida. Ela não pediu para Mordecai jejuar pelo rei ou para que Deus atendesse o pedido dele, não. Ela colocou Mordecai e todo o povo judeu para jejuar 3 dias em prol da vida dela, porque ela sabia o risco que ela estava correndo. E na Septuaginta vai nos revelar algo que pouco se é dito, porque nós pegamos os textos e escolhemos aquilo que queremos falar, mas quando você estuda com mais intensidade e profundidade, algo é revelado. A Septuaginta são os escritos traduzidos do hebraico para o grego, para os povos que estavam dispersos, e ali revela a realidade do coração de Esther e a dependência dela de Deus, junto ao seu medo de estar diante do rei. E vai dizer assim, a oração da rainha Esther na Septuaginta: Senhor meu, nosso rei, tu és o único, vem em meu auxílio, pois estou só e não tenho outro socorro senão a ti. Porque o perigo está em minhas mãos. Desde o meu nascimento tenho ouvido na tribo de meus pais que tu, Senhor, escolheste Israel entre todos os povos, e nossos pais dentre todos os seus antepassados, para terem a tua herança eterna. Agora pecamos diante de ti, e tu nos entregaste nas mãos de nossos inimigos, porque honramos seus deuses. Justo és tu, Senhor. Lembra-te, Senhor, manifesta-te no dia da nossa angústia, e dá-me coragem, ó Rei dos deuses, e dominador de todo o poder. Coloca as palavras certas na minha boca diante do leão, e transforma o coração dele para que odeie aquele que luta contra nós, para que ele seja destruído com os que pensam como ele. Livra-nos com tua mão e ajude-me, pois estou só e não tenho ninguém além de ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas, sabe que detesto a glória dos ímpios e abomino o leito dos incircuncisos e dos estrangeiros. Sabes da minha necessidade e que desprezo o sinal da minha posição elevada quando aparece sobre a minha cabeça nos dias de honra. Eu o detesto como pano de impureza e não uso nos dias de descanso. Tua serva não comeu a mesa de Amã e não honrou os banquetes do rei, nem bebeu vinho das libações. Desde que fui trazida até aqui, não tive alegria senão em ti, Senhor, Deus de Abraão, Deus Todo-Poderoso sobre todos. Ouve a voz dos desesperados e livra-nos das mãos dos malfeitores e livra-me do meu medo. A Septuaginta vai revelar que, após essa oração e o jejum, quando ela precisou estar diante do rei, ela estava fraca, fragilizada e com tanto medo que ela desmaiou na frente do rei. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia na sua literalidade, nós vemos uma heroína. E quando estudamos e procuramos aprofundar para sentir o que essa mulher sentiu, nós nos deparamos com nós mesmos em cada situação difícil que nós temos que enfrentar na nossa vida, a qual estamos diante do nosso inimigo todos os dias e que precisamos nos posicionar. Essa mulher, apesar do medo, apesar da incerteza, apesar da ameaça, apesar de tudo aquilo que estava fragilizando ela continuou. Mordecai, aquele a qual a criou com todo amor, com todo carinho, e que não a deixou, mesmo depois que ela foi coroada, ele esteve ali no palácio todos os dias para poder acompanhar tudo o que estava acontecendo com a sua prima, com a sua sobrinha, com a sua filha do seu coração. Ele precisou gritar por socorro para ela e a lembrar do propósito a qual Deus, mesmo que não sendo falado diretamente, mas
estava com eles indiretamente em todas as coisas. E aqui nessa oração, através da Septuaginta, nós entendemos que ela não apenas jejuou, mas ela entregou, ela se dissipou, ela se despojou de toda a sua honra, a sua glória como rainha e se colocou como serva de novo. Ela entendeu o seu propósito, ela entendeu o seu lugar e ela foi pedir ao Senhor para colocar as palavras de sabedoria na boca dela para lidar com a situação a qual ela estava enfrentando, a qual precisava do auxílio dela. Eu quero dizer para você nessa hora que, independente daquilo que você esteja passando, independente do seu cargo, independente da sua posição, a única forma de você ter o auxílio de Deus sobre a sua vida é você descendo na casa do olheiro. É você entendendo que mesmo mediante a sua fragilidade, as suas impossibilidades, mesmo mediante o seu medo, a sua incerteza, não há outra direção a seguir senão buscar direção do Espírito Santo do Senhor. Não há outro lugar para você estar senão se despindo de tudo aquilo que as pessoas e até você acredita que você é. Porque os outros te veem de uma forma, e você, apesar de se acostumar com aquilo que os outros enxergam em você, você passa a se ver como tal. Mas aqui Esther nos ensina que temos que nos tirar essa capa que nos foi colocada e voltar às nossas raízes. Voltar às nossas raízes, voltar à nossa essência de intercessora, de discípula, de serva de um Deus que é vivo e somente Ele pode vir em nosso auxílio. Essa oração, ela revela que apesar de tudo aquilo que ela tinha, ela se sentia sozinha. Nessa oração, ela revela que mesmo que ela fosse rainha com um título tão importante, ela não se sentia adequada ao lugar onde ela estava, mas ela abominava tudo aquilo, porque ela não pediu aquilo. Aquilo foi imposto sobre a vida dela. E seja lá qual for aquilo que a sua vida tem impostos para você, entenda que todos os seus problemas, todo o leão que você precisar enfrentar é através do joelho, do jejum e da oração, a qual você vai ter auxílio e resposta daquele que é justo e fiel para cumprir os seus propósitos sobre a minha e a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas algo fala muito forte nesse versículo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Juntamente, seja o conforto, ou seja o desconforto, seja o conflito, ou seja o confronto. A sua identidade, a sua essência precisa estar enraizado em Cristo. Deus abençoe sua tarde, Deus abençoe seu dia. Que Deus fale com você da mesma maneira que falou comigo, porque eu fiquei impactada com essa palavra. Foi um estudo que me mostrou tudo aquilo que eu tenho vivido e que eu preciso crescer como Esther cresceu, diminuindo. Nós, que somos servos, ainda que líderes, ainda que com títulos, nós crescemos para baixo. É na casa do olheiro que nós somos quebrados, refeitos e aperfeiçoados. Deus abençoe sua tarde. A paz.